Como um representante comercial deve abrir o CNPJ? Olá, meu amigo, minha amiga, representante comercial, tudo jóia? Olha só, se você já está entrando nesse ramo ou já está nesse ramo e agora surgiu a necessidade de você abrir o CNPJ, eu vou te dizer que o modelo mais aplicado para representantes comerciais é a natureza limitada, tá? Por quê? Porque a empresa limitada, ela tanto pode ter sócios, você pode ser, em sua empresa, você e um outro representante comercial, colega seu, para vocês dividirem os custos da empresa, por exemplo, e aí cada um emite as notas fiscais para a sua empresa, ou você pode constituir uma sociedade, uma empresa unipessoal limitada, tendo somente você mesmo como proprietário ou proprietária. Tá? Esse modelo limitado, ele é muito interessante, por quê? Porque, como o próprio nome diz, a responsabilidade é limitada ao valor do capital social que foi declarado. Capital social é aquele valor que, tecnicamente falando, eu investi na empresa para começar o negócio. Então, numa atividade de representação comercial, o negócio começa com um notebook, às vezes com um veículo e tal, então esse é o dinheiro que você colocou na empresa para ele começar. E a empresa sendo de responsabilidade limitada, caso eventualmente haja qualquer problema judicial com a sua empresa, uma execução fiscal de impostos, uma execução civil de cobrança de algum valor, ou enfim, qualquer tipo de problema que ninguém quer ter, mas ninguém está isento de ter, né? Ela primeiro tem que executar os bens da empresa e talvez, se o juiz permitir, pode haver uma descaracterização de pessoa jurídica e chegar nos bens pessoais do proprietário. Mas isso é se, nem é certo que vai acontecer. Então, por isso que o modelo limitado é interessante para o representante comercial, porque protege o seu patrimônio pessoal, deixando separado o que é da empresa do que é patrimônio pessoal do proprietário. Isso é natureza jurídica. Outra categoria que você tem que decidir no momento de abrir a empresa é a categoria tributária, que seria optar entre ser simples nacional ou ser lucro presumido. Na verdade, essa orientação nós podemos dar para você. A gente vai levantar todas as informações suas, entender se você tem rendimentos pessoais de aluguel ou trabalha em outro local, entender qual é o seu momento atual, se a representação comercial é sua atividade principal já há muito tempo, se você está começando agora. E com base nessas informações todas, a gente traça um planejamento tributário para entender e definir qual vai ser o modelo mais econômico tributariamente falando para você, dentro da legalidade, e aí define se a sua empresa vai ser optante do Simples Nacional ou vai ser optante pelo lucro presumido. Antecipando, o percentual de impostos aí para quem fatura aí aproximadamente 15 mil por mês, até 15 mil por mês, vai variar entre 6% e 16% sobre as notas fiscais emitidas. Então você veja que o planejamento e a definição correta do enquadramento pode te garantir aí uma diferença de 10% de impostos. Imagine se você tem um faturamento de 10 mil reais, pagar R$1.000 a mais ou R$1.000 a menos de imposto é muito relevante dentro do seu orçamento. Então é preciso traçar a estratégia corretamente e definir o modelo correto para a abertura da empresa. Outra questão do CNPJ são os códigos de atividade. Representação comercial tem códigos de atividade específicos, que são os CNAEs, então é preciso selecionar os códigos de atividade corretamente para que no dia a dia da sua empresa, na hora de fazer a emissão das notas fiscais, você possa ter tranquilidade de colocar a descrição que realmente você precisa colocar na sua nota fiscal, de modo lá que o tomador do seu serviço vai aceitar a nota tranquilamente e não ter nenhum tipo de problema com isso. Com relação ao endereço da empresa, você pode colocar a empresa no endereço da sua casa. Apesar de ser uma empresa em que o serviço é prestado no local do cliente, né? Você vai visitar ou através da internet, enfim, você não vai receber provavelmente clientes na sede da sua empresa. Mesmo assim, a gente tem que definir um endereço físico. O fisco precisa achar o empreendedor. Então, você pode colocar ela na sua casa desde que a legislação urbanística da sua cidade permita aquela atividade no local onde você mora.
porque as prefeituras, aqui em Brasília, as administrações, elas é que definem, né, segundo a legislação que elas seguem, né, quais são as atividades que são permitidas para cada um dos endereços. Então, se o endereço seu for compatível, a gente pode sim colocar o endereço da sua casa. Ressalva, hoje existe uma publicação, assim, uma divulgação muito grande de dados empresariais. Então, se você coloca o endereço da sua casa, você tem que estar ciente de que qualquer pessoa que tiver seu nome completo ou que tiver o nome da sua empresa, vai colocar ali na internet, vai facilmente identificar o CNPJ da sua empresa, os dados básicos da sua empresa, e dentre esses dados básicos estarão lá o endereço, o telefone, o e-mail. Então, se você preza pela privacidade, se você acha que isso é ruim para você, é melhor não colocar o endereço da sua casa e aí usar uma outra alternativa, colocar no endereço comercial de um imóvel que talvez você tenha por aí, ou utilizar um serviço de endereço fiscal de um coworking, onde é fornecido a permissão para colocar o endereço deles lá, como sendo o endereço do seu CNPJ, e por aí vai, tá certo? Se você quer aprofundar nesse assunto, quer entender melhor como funciona um CNPJ de representação comercial, quer saber quais impostos você paga, ou quer entender se você está enquadrado na melhor modalidade, faça contato com a gente, use os canais aqui de baixo, fale com a nossa equipe. Nós somos uma empresa de contabilidade especializada no ramo de representação comercial. Para essa atividade, nós atendemos a todo o Brasil de uma maneira completamente online e digital, através de WhatsApp, e-mail e outros canais da internet. Então nós podemos te atender, marcar um horário contigo, bater um papo, entender o seu momento, levantar suas informações e te ajudar aí a traçar uma estratégia para pagar o menor imposto possível, dentro da legalidade, sem ter problema com o fisco, e você poder se concentrar no que realmente importa, que é o aumento do seu faturamento, na prestação do seu serviço. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar a gente a elevar a audiência. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine para você ter acesso a outros conteúdos como esse e ficar por dentro aí das novidades, tá bom? Muito obrigado, um abração, tchau!